Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Dando continuidade ao nosso conteúdo, eu, José Antônio, vou falar agora para vocês um pouco sobre o que são os triglicerídeos, tá bom? Nessa aula, a gente vai também diferenciar óleos, de gordura. No caso, óleos e gordura são um tipo de triglicerídeos, e os triglicerídeos são um tipo de glicerídeos, e os glicerídeos são um tipo de lipídios, que no caso a gente pode chamar também de gordura. A gente segue essa sequência. Aqui eu apresento para vocês a estrutura de um triglicerídeo, onde a gente tem três moléculas de ácidos graxos ligados a um glicerol. O glicerol, no caso, faz parte da função álcool. E o que é um ácido graxo? O ácido graxo a gente pode chamar de gordura ou de lipídio, a gente pode que são a mesma coisa, que é formado por cadeias de carbono e uma carboxila, tá bom? Então a gente tem essa junção de três moléculas de ácidos graxos com um glicerol. No decorrer dessa aula, a gente vai ver também sobre os ácidos graxos saturados e sobre os ácidos graxos insaturados. Então aqui a gente tem dois processos diferentes que acontecem na nossa molécula de ácido graxo. Primeiro, vamos falar sobre a síntese por desidratação. Como ocorre essa síntese, né? Como ocorre a junção do ácido graxo com o glicerol. Para que o ácido graxo e o glicerol se liguem, eu preciso de uma perda de molécula aqui, que no caso será a perda da molécula da água. Então, para que ocorra a síntese, para que ocorra a junção das três moléculas de ácidos graxos com o glicerol, que faz parte dos álcools, eu preciso da perda de uma molécula de água. Então, aqui também ocorre uma quebra, e essa quebra ocorre por hidrólise. Hidrólise vem de quê? De água, né? Isso. Então, além da água, para que essa molécula aqui de triglicerídeo seja quebrada, eu preciso da ajuda de uma enzima, que é uma enzima que faz parte do nosso processo digestivo. O nome dela é lipase. Então, por isso que o ser humano tem uma facilidade de quebra de triglicerídeo. Os triglicerídeos também têm algumas funções básicas que a gente precisa destacar. A primeira é o armazenamento de energia. Como eu estou falando de triglicerídeo, estou falando de lipídio, isso me lembra de gordura. Não é? Então, eu armazeno energia em formato de gordura. Posso armazenar energia em formato de açúcar? Posso, só que a gente, seres humanos, é melhor o armazenamento de energia através de gordura do que através de açúcar. Um exemplo, armazenei 1 grama de gordura, equivale mais ou menos a 2 gramas de açúcar, beleza? Vale ressaltar também que os triglicerídeos, eles têm pavor de água, têm fobia de água. Isso significa que eles são hidrofóbicos, fobia de água. Então, essa energia, essa gordura, ela não vai se dissolver com a água. Então a gente não vai perder ela com muita facilidade. Ela vai ficar armazenada no nosso corpo por tempo indeterminado. Pode ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. A gente pode tanto utilizá-la como não utilizá-la. Então ela vai ficar armazenada no nosso corpo. Por isso é sempre importante a gente ter uma alimentação saudável e não consumir alimentos de forma exagerada, porque pode haver, no caso, um armazenamento de energia muito maior do que a gente necessita. Mas já que a gente está falando de gordura, de lipídios, eles não vão se dissolver com a água. Então a gente pode ficar tranquilo que essa energia ela vai ficar armazenadinha ali no nosso corpo. Ela serve também como isolante
térmico, tá bem? Também. Em algumas pesquisas, há um mito, né, que algumas pessoas falam que as pessoas com um peso maior, elas não sentem frio porque tem muita gordura armazenada no seu corpo. E isso não é verdade, porque o frio a gente sente na pele, né? Não é dentro do nosso corpo. Então, apesar da pessoa ter um peso acima, né, da média, ela também pode sentir frio. E é muito importante também que, apesar da pessoa ser magra, né, ela tem um pouco de gordura. Por quê? Porque a gordura serve como energia para o nosso corpo. E ela serve também como uma proteção mecânica. Então, agora a gente adentra realmente na diferenciação de óleo e gordura. Então, de um lado aqui a gente vai ver alguns pontos sobre os óleos e do outro lado alguns pontos sobre gordura. Então, os óleos, eles são de origem vegetal. Então, isso significa o quê? Que eles são oriundos das plantas, né? A gente tem o azeite de oliva, a gente tem óleo de girassol, óleo de soja, dentre outros. Já a gordura, ela é de origem animal. Nós, seres humanos, produzimos gordura e não óleo. Em, em temperatura ambiente, tá bom? Os óleos, eles são líquidos e em temperatura ambiente, a gordura, ela é sólida. Um exemplo, banho de porco, não é isso? Mas se atentem, eu falei em temperatura ambiente, relacionado aqui ao nosso território, né? O território brasileiro. Digamos que eu esteja no norte do Canadá. Provavelmente esse óleo que é no estado líquido vai estar no estado sólido. Por quê? Porque lá a temperatura é um pouco diferente da temperatura aqui do Brasil. E aqui a gente tem a presença de ácidos graxos insaturados nos óleos e de ácidos graxos saturados na gordura. Então, aqui a gente tem um triglicerídeo, né, que são 3 moléculas de ácidos graxos ligados ao glicerol. E por que aqui a gente tem ácidos graxos insaturados nos óleos? Digamos que entre essas ligações de carbono a gente tem uma dupla ligação entre esses carbonos. Então essa dupla ligação faz com que essas minhas moléculas de ácido graxo dê um pulo, né, se distanciando uma da outra. Então é melhor para o organismo do ser humano quebrar essa estrutura. Já de um ácido graxo saturado, elas estão perfeitinhas. Todas as ligações ali estão perfeitinhas. A gente não tem saturação, a gente não tem nem dupla nem tripla ligação entre os carbonos. A gente só tem simples ligação. Então, por isso que eles ficam mais juntinhos. Notem, são gorduras e estão no estado sólido. Então, obviamente, eles vão estar um pouquinho mais próximo um do outro. Então, aqui a quebra já é um pouco mais difícil de acontecer. Por isso que ao consumir um óleo é melhor para o ser humano do que um consumo de gordura. É muito melhor a gente pegar um azeite de oliva e colocar em cima do nosso alimento do que colocar uma banha de porco, por exemplo, em cima do nosso alimento. Além disso, por que os óleos eles são melhores para o ser humano? Porque eles estimulam a produção de HDL, que é o chamado colesterol bom. E isso ocorre através de uma alta densidade que é presente aqui. E já as gorduras, por que elas são piores? Porque elas estimulam a produção de LDL. Que esse LDL a gente pode dizer que é um colesterol ruim, não é isso? Que eles ficam armazenados nas nossas artérias, podendo causar até um infarto. E isso ocorre também porque há baixa densidade aqui. A gente tem também os ácidos graxos essenciais. Só que esses ácidos graxos essenciais a gente não produz. Então a gente tem que buscar eles através de quê? Através de uma boa alimentação.
Um exemplo de um ácido graxo essencial que a gente precisa armazenar é o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 ele é muito encontrado principalmente em peixes, né? Principalmente em peixes de água doce. Já o ômega 6 ele é mais encontrado em óleos, azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de soja, dentre outros. Então é isso. Essa é a nossa aula sobre os triglicerídeos. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigado pela atenção de todos.